Neste vídeo nós vamos estudar a diferença entre princípios e regras. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar você de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para se manter atualizado, de deixar sua pergunta, de deixar um comentário e de deixar sugestão de tema para um próximo vídeo. E aqui na descrição você encontra também o link para o resumo do conteúdo. O nosso primeiro passo para compreendermos a diferença entre princípios e regras, aliás, como você já está acostumado aqui no canal, é um passo histórico. Nós precisamos voltar um pouquinho até o Estado legislativo e até o positivismo jurídico tradicional. O positivismo jurídico tradicional, com o seu direito livre de valor, concebia e trabalhava com o direito como um sistema fechado. E o que nós queremos dizer quando falamos que o direito era um sistema fechado? Isso quer dizer que o direito era um sistema que trabalhava apenas com a ideia de regras. Assim, nesse contexto do positivismo jurídico tradicional e do Estado legislativo, norma jurídica era sinônimo de regra. Um dos principais impactos do Estado constitucional foi realmente abrir o direito para o diálogo com a moral e com a justiça por meio dos princípios. Então, a partir dessa abertura do direito para a justiça e para a moral por meio dos princípios, é que faz sentido falar na diferença entre princípios e regras na Europa continental. Agora a norma jurídica é o gênero e os princípios e as regras são as espécies. Muito embora a primeira pessoa a identificar e a demonstrar essa diferença entre princípios e regras tenha sido um americano chamado Ronald Dworkin. Depois de Dworkin, um alemão chamado Robert Alexy aprofundou essa diferença e trabalhou em cima desses conceitos. Embora haja uma certa diferença entre a teoria de Dworkin e a teoria de Alexy, é a teoria desse último, do Alexy, que é mais difundida, mais conhecida aqui no Brasil, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que, a partir de agora, eu vou me concentrar, então, na teoria do Alexy. Embora nós também ainda vamos ter um outro vídeo para comparar de forma um pouco mais específica essas duas teorias. Segundo Alexy, então, a diferença entre princípios e regras está na estrutura da norma. Os princípios são mais genéricos, são normas mais abertas, e as regras são normas mais específicas. Os princípios funcionam como mandados de otimização. Mandado aqui é sinônimo de ordem, então os princípios são ordens para que se realize o máximo possível para a implementação do direito de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas. Então os princípios vão ter sempre um cumprimento gradual na medida das possibilidades fáticas e das possibilidades jurídicas. Como existem muitos princípios na ordem jurídica, os princípios estão sempre em rota de colisão. Basta que você ligue a sua televisão ou entre na internet e dois princípios vão estar sempre se chocando: a liberdade de imprensa com a intimidade das pessoas. Como saber qual deles prevalece no caso concreto? A prevalência de um princípio sobre o outro é dado sempre diante do caso concreto e a partir de um juízo de ponderação. Então, diante de um caso concreto, é feita a ponderação dos princípios, quer dizer, de acordo com as circunstâncias daquele caso, de acordo com as peculiaridades da situação, é verificado qual princípio prepondera em relação ao outro, tem mais peso. Mas cuidado, a preponderância de um princípio em face do outro diante do caso concreto não nos indica que o princípio que sucumbiu foi anulado ou deixou de existir na ordem jurídica. Se os princípios são mandados de otimização, as regras são mandados definitivos, são ordens definitivas, quer dizer, elas tratam de situações bem específicas, situações bem determinadas. Se os princípios se aplicam pela lógica da ponderação, as regras se aplicam pela lógica da subsunção. Quando você identifica uma situação de fato prevista abstratamente pela regra, então é necessário que incida a consequência jurídica, a sanção prevista na regra. A subsunção da regra ao fato é feita por meio de um raciocínio lógico chamado de silogismo. Então, nós vamos ainda aprofundar em outras oportunidades essa questão da estrutura das regras jurídicas e da aplicação das regras jurídicas. Por enquanto, apenas observe, por favor, que, como dizia Dworkin, as regras se aplicam pela lógica do tudo ou nada. Ou você aplica uma regra ou você não aplica. Ou, como o Alexy ensina,
Comparando com os princípios se aplicam pela lógica da ponderação, as regras se aplicam pela lógica da validade. Se você tem duas regras diferentes, uma é válida e outra não é. Imagine o seguinte exemplo. Imagine que você tenha uma regra que diz que é permitido pisar na grama e uma segunda regra que diga que é proibido pisar na grama. Qual dessas regras vai se aplicar? Ou se aplica uma, ou se aplica outra. Bom, nós vamos ainda também estudar os critérios para a solução desses conflitos entre regras. Mas por hora, basta você ficar com a ideia que é do senso comum. Se a regra que permite pisar na grama veio primeiro e depois veio a regra que proíbe pisar na grama, então prevalece essa última, por ser a regra posterior. E por isso nós sabemos então que é proibido pisar na grama. Agora, para você gravar bem o assunto e compreender bem a diferença entre princípios e regras, vamos trabalhar com um exemplo. A Constituição assegura a todos o direito fundamental à saúde. Mas veja, isso é um mandado de otimização. Isso significa que o Estado deve fazer o máximo que puder, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas, para implementar, para garantir o direito à saúde da população. Isso não nos diz nada a respeito, por exemplo, de quais tratamentos de saúde devem ser fornecidos para quais doenças. Obviamente que quando você tem uma norma que diz assim: as pessoas com determinada condição cardíaca têm direito de receber aspirina do Estado, então aí você tem uma regra, uma situação de fato bem definida, bem específica. Agora, isso não quer dizer que na falta de regras não seja possível tutelar diretamente o direito fundamental à saúde das pessoas com base no princípio, com base no direito fundamental à saúde enquanto princípio, e determinar ao Estado o fornecimento de um tratamento não previsto expressamente numa regra jurídica. Agora, é claro que, diante da teoria dos direitos fundamentais, essa aplicação direta de um princípio a uma situação concreta não é tão simples assim. A teoria dos direitos fundamentais prevê um procedimento argumentativo para que isso aconteça. O grande problema é que nesse país, ou as pessoas não dominam esse procedimento argumentativo, não dominam essas técnicas, ou se dominam, esquecem que elas existem. E aí então os princípios acabam se tornando numa válvula de escape para qualquer tipo de decisão. E isso realmente é um problema, mas é um problema que nós vamos ir enfrentando aos pouquinhos aqui. Bom, se você aguentou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para se manter atualizado. Compartilhe o vídeo, deixe uma pergunta, deixe uma sugestão de tema para um próximo vídeo ou apenas deixe um comentário. Ah, e Mário, esse foi especial para você. E nós também vamos ter ainda o vídeo sobre a diferença entre as teorias do Alex e do Dworkin. E até a próxima!